Meu nome é Mônica Espinheira, sou nutricionista, sou formada há 14 anos e atuo tanto na área hospitalar quanto na área de consultório, realizando atendimento nutricional individualizado. Eu realmente acredito que os alimentos, a mudança de hábito alimentar, pode te ajudar a desinflamar o seu corpo, né? Então, te auxilia aí na perda de gordura corporal, no controle de várias doenças, incluindo as doenças autoimunes. Mas hoje, especificamente, eu vim conversar com você a respeito de 5 alimentos que vão te auxiliar na detoxificação do seu organismo. Isso mesmo. Eu sei que você já deve ter ouvido falar, né, de dieta detox, de alimentos que auxiliam realmente na eliminação de toxinas no nosso organismo. Mas antes de falar dos alimentos, eu vou conversar um pouquinho como é que acontece esse processo no nosso organismo. Eu sei que final do ano você deve ter chutado o balde, deve ter consumido muitos alimentos industrializados, né? Alimentos que estão fora da sua rotina. E esses alimentos, eles são sobrecarregados, eles têm muitas toxinas. Os próprios aditivos que a gente encontra nos produtos industrializados são substâncias estranhas para o nosso organismo. E aí ele tem que eliminar, né? Além do final de ano, vem carnaval aí. Então é preciso, né, se antecipar e estar promovendo a limpeza desse corpo. A detoxificação é um processo que ocorre de forma natural no nosso organismo, ocorre em várias partes do corpo, mais especificamente no nosso fígado. Então, o fígado é o órgão responsável pela eliminação de toxinas. Mas, para a gente ajudar ele a funcionar de uma forma adequada, a gente precisa incluir na nossa alimentação alguns alimentos específicos, bem como diminuir o consumo, né, a exposição de toxinas, né, as toxinas que estão nos alimentos, as toxinas que estão em embalagem de alimentos, bem como no ambiente como um todo, né? Então, a detoxificação, ela está relacionada com isso, com a inclusão de alimentos que vão acelerar esse processo, bem como a diminuição da exposição a essas toxinas. Esse processo acontece em 3 fases. E o que é que acontece? Qual é o objetivo? É fazer com que essas toxinas se transformem em substâncias que possam ser eliminadas pelo corpo, através das fezes. Então, para a gente ter uma boa detoxificação, a gente precisa ter uma boa saúde intestinal. Através da urina, a gente elimina também essas toxinas. Então, a gente precisa estar se hidratando, bebendo bastante líquido para estar detoxificando. Bem como através do suor. Por isso que o exercício, a prática de exercícios físicos ajuda bastante também nesse processo de detoxificação. Agora vamos falar sobre os 5 alimentos que eu falei no começo. O top 1, minha gente, são as hortaliças que pertencem ao grupo das brássicas. Quais seriam essas hortaliças, né? Existem várias. Eu sei que você já deve ter consumido ou ouvido falar ou ter visto alguma matéria na internet falando a respeito dos sucos verdes, né? A base das receitas do suco verde é justamente uma das brássicas mais conhecidas. Adivinhem qual é? O couve, né? Então, suco verde, todo suco verde tem a couve. A couve é uma das brássicas, mas não tem somente ela. Você pode incluir o brócolis, pode incluir couve-flor, pode incluir rúcula, espinafre, agrião. Então, todos esses alimentos fazem parte desse grupo das brássicas que auxiliam nessa eliminação de toxinas. E aí você pode estar incluindo pelo menos uma vez ao dia, no seu almoço ou no seu jantar, uma dessas hortaliças, né? E você vai estar ajudando o seu organismo a fazer esse processo de eliminação de toxinas. O top 2 dos 5 alimentos agora é a cúrcuma, que na verdade é um tempero, né? Então a cúrcuma, também conhecida como açafrão, tem uma substância chamada curcumina, que é anti-inflamatória. E aí ela também auxilia nessa detoxificação. E de que forma você pode utilizar? Em várias preparações no seu dia. Então pode ser no ovo que você faz aí no café da manhã, ou numa crepioca, que eu sei que muita gente gosta, né, de preparar hoje em dia, ou no seu frango, no almoço, ou no jantar, no arroz também que você consome, no próprio feijão. Então tudo que você puder incluir cúrcuma, você inclua. Numa sopa, no jantar. Então são várias as opções que você pode estar incluindo.
Uma coisa também importante é incluir junto à cúrcuma a pimenta preta, porque a pimenta preta ela tem uma substância que aumenta a ação da curcumina, que é aquela substância que eu falei, né? Que é anti-inflamatória e que auxilia nessa eliminação de toxinas. Então, procurar sempre utilizar os dois juntos, a cúrcuma com um pouco de pimenta preta, né? Aquela ralada mesmo, certo? No top 3 desses 5 alimentos estão as oleaginosas. Então, que grupo é esse das oleaginosas? São as várias castanhas. Então, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes, amendoim também entra nesse grupo. Mas assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque parte delas pode vir contaminada com fungos, né? É muito comum esse grupo ser um pouco contaminado com fungos. E aí os fungos às vezes produzem toxinas também. Então, qual é a dica? Dê preferência a comprar essas castanhas naquelas embalagens fechadas, né? Embalagens que estejam a vácuo. Não comprar muito a granel, porque a gente não sabe há quanto tempo aquela castanha tá ali exposta. E outra dica também é, assim que você comprar em casa, você pode pegar uma frigideira e aí colocar essas castanhas, né, aquecê-las por um determinado período, e esse aquecimento, esse próprio aquecimento ali vai matar algumas dessas toxinas, vai eliminar algumas dessas toxinas, certo? No top 4 está o abacate, né? O abacate, a gente tá no período de safra dele, então sempre que encontrar aí na feira, né, no supermercado, de preferência na feira, você compre, certo? Porque ele tem substâncias também que auxiliam nesse processo de detoxificação, que atua naquelas 3 fases que eu falei, né? E como é que você pode estar utilizando? Tem gente que gosta de abacate numa vitamina. Tem gente que gosta fazendo como se fosse um patê, que se chama guacamole, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas que amassa o abacate, coloca os temperos, pode colocar os temperos que você quiser. Tomate, cebola, alho, né? Fica como se fosse um patê salgado mesmo. E aí você também pode estar incluindo na sua alimentação. Ou então, consumir ele em salada, né? Numa salada de frutas. Aí você tem que utilizar a sua criatividade. Mas inclua ele na sua alimentação, certo? E o 5º alimento, né, é o ovo. Então, o ovo eu acho que é um queridinho aí de muitas pessoas, né? Pela praticidade mesmo de a gente estar utilizando no dia a dia. E ele tem uma substância, que é a colina, que também auxilia nesse processo de detoxificação, certo? Como é que você pode estar utilizando? Aí, da forma que você quiser. Pode ser ele cozido, pode ser no azeite de oliva de manhã ou somente na água, pode ser em forma de crepioca, pode ser no almoço ele cozido somente mesmo, né? Fazendo um omelete também. Então, o ovo, existe uma variedade de formas que a gente pode estar utilizando, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desses 5 alimentos e que você passe a incluir mais no seu dia a dia. Lembrando que esse processo de detoxificação, né, esses alimentos, na verdade, eles vão auxiliar no processo de detoxificação. Não vão fazer milagre, né? Mas você tem que passar a consumi-los diariamente. Não, você também não pode, por exemplo, consumir um dia e aí numa segunda-feira e somente na sexta-feira vai consumir. É algo que tem que ser diário para trazer um efeito para o seu organismo, ok? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e passem a aplicar no dia a dia de vocês. Podem curtir aqui, comentar se tiverem alguma dúvida, né? Compartilhar também para alguém que esteja precisando ouvir esse conteúdo. E aqui embaixo vocês vão ter também acesso às minhas redes sociais. E qualquer dúvida, eu estou disponível. E só lembrando, né, gente, que um plano alimentar individualizado é o ideal, né? Essas dicas foram gerais, orientações gerais, mas realmente um acompanhamento e um plano alimentar individualizado com certeza vai fazer você alcançar o seu objetivo. Por isso, procure sempre, né, um profissional da área, o nutricionista que realmente entende dessa parte de alimentação, hábito alimentar, comportamento alimentar. E eu tô aqui para te auxiliar nesse processo.